13 minutos. Entrevista. O Rio Grande do Sul vive a pior tragédia climática de sua história. Mais de 340 cidades estão em estado de calamidade pública e milhares de pessoas estão desabrigadas. Enquanto a população contabiliza as perdas materiais e perdas de vidas, como as pessoas podem solicitar o auxílio do governo ou acionar as seguradoras? Então, para falar sobre este assunto, nós convidamos o Wellington Amorim, que é professor de Direito. Professor Wellington, muito bom dia. Bom dia, Adriano. Vamos então começar aqui, professor, sobre a ajuda do governo, a ajuda do Poder Executivo. Nós sabemos aí que está tendo uma mobilização, né, do governo federal, do governo do Rio Grande do Sul e também das prefeituras para dar auxílio, para ajudar a população nessa época, nessa hora de crise. Mas como é que a pessoa pode se habilitar para receber a ajuda do governo, já que é uma situação, né, professor, que vai se estender aí por alguns meses e a pessoa provavelmente precisará de algum benefício para aí depois se recuperar. Como é que a pessoa pode pedir essa ajuda do governo? Bom, vamos lá. Primeiro quero saudar todos que nos acompanham e agradecer aqui a oportunidade. Sem dúvidas, Adriano, é uma situação extremamente delicada, né? Já registramos a nossa solidariedade a todos. E então nós tivemos um passo importante agora, né, com a aprovação do decreto de calamidade, né, pela Câmara, que agora vai para o Senado. E então, assim, essas questões serão, após a aprovação, serão regulamentadas, né, e as informações mais precisas nós teremos aí no decorrer aí dos próximos dias com a aprovação. Mas certamente deve ser algo semelhante aos outros benefícios, né, que a população já tem conhecimento, como Bolsa Família, Auxílio Brasil, né? A pessoa deve residir nas regiões afetadas, né, e comprovar que reside ali para poder se habilitar para solicitar esses benefícios aí. Maravilha. Então aí a pessoa tem que estar com o cadastro em dia, né, tudo certinho. Provavelmente, né, vai ser aberta aí uma possibilidade da pessoa refazer ou atualizar o cadastro para poder receber os benefícios da parte aí do governo. Agora, em relação, professor Wellington Amorim, às seguradoras, porque, claro, né, a gente tem visto aí as cenas, as imagens são impressionantes. Residências que estão seguradas, estão debaixo d'água, carros debaixo d'água, com os prejuízos materiais são imensos. E as seguradoras? Como é que fica a questão de acionar as seguradoras para tentar aí reverter o prejuízo? Bom, excelente pergunta. Na realidade, esse é um problema sempre delicado quando ocorre um sinistro, né? E no caso desse momento em que nós estamos passando, né, de uma tragédia dessa proporção grande, as seguradoras aparentemente fizeram uma sinalização importante para os segurados, a partir do momento em que elas também estão se unindo e de certa forma, estão fazendo alguns mutirões na região. Agora, o que acontece é, analisando cada caso, é importante verificar a cobertura que existe na apólice de cada pessoa e também existem algumas situações em que as seguradoras colocam cláusulas que restringem a cobertura por determinados sinistros. O que acontece? Esse tipo de restrição, a discussão é sempre essa. É válida essa restrição? Porque quando você assina lá um contrato, uma apólice, é um documento que já vem pronto, né? Aquele chamado contrato de adesão. Ou você adere, ou você não contrata. Então, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que aquelas cláusulas abusivas, aquelas que retiram o direito do consumidor, elas são nulas de pleno direito. Porém, também no próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 54, parágrafo 4º, existe a previsão de que quando houver restrição de um direito do consumidor, é dever do fornecedor comprovar que o consumidor tem conhecimento disso. Então, se houver alguma cláusula restringindo a cobertura de um sinistro, num caso desse de catástrofe, é importante é indispensável que a seguradora comprove, porque é dever do fornecedor, é direito do consumidor a inversão do ônus da prova em juízo. Então, se houver a negativa na via administrativa, certamente a questão será judicializada
e aí o consumidor vai pedir a inversão do ônus da prova se ele disser que não tinha conhecimento dessa cláusula, que não chegou, isso não foi explicado de forma correta e direta, né? Pois é, aí tem essa questão, porque as cláusulas, né, os contratos, muitos deles têm essas cláusulas. E a pessoa pode alegar, professor Wellington Amorim, que assinou, mas não leu essa parte, já que está lá no contrato. Isso é uma alegação válida, porque geralmente são aquelas letrinhas miudinhas, pequenas, que pouca gente lê. É um argumento válido que a pessoa assinou, mas não leu essas cláusulas que estão lá no contrato? Olha, essa pergunta, Adriano, muito boa, porque o que acontece? Na verdade, o senhor traz uma pergunta com base em um princípio que norteia os contratos, né? Aquilo que na linguagem popular a gente costuma dizer, né? O que é combinado não é caro, né? Que aí para o direito é o chamado pacta sunt servanda, o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Quer dizer, se está no contrato é válido. Mas a diferença aí que vai trazer essa sutileza é, não, este tipo de contrato não é um contrato que a pessoa consegue sentar, discutir e negociar as cláusulas. Nesse caso, vem um pacote pronto, ou você aceita ou não aceita. Então, para o fornecedor também, é lógico, isso é normal numa economia de massa, num negócio de massa, é normal que ele traga seu contrato pronto. Porém, o que se recomenda é que esse tipo de cláusula que restringe direitos, ele esteja em destaque e não em letras miúdas, como o senhor falou, então que esteja em negrito, que ali você peça, às vezes, até para que o consumidor assine ao lado daquela cláusula, porque assim você não tem como dizer que a pessoa é ignorada. Agora, quando o fornecedor não toma esses cuidados também, ele corre esse risco, né, de não comprovar que o consumidor tinha conhecimento dessa cláusula. Ah, entendi. Nós estamos conversando com o professor Wellington Amorim, professor de Direito, o assunto, a questão aí de benefícios do governo, também a questão aí de acionar as seguradoras diante desse cenário de tragédia no Rio Grande do Sul. Está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas, infelizmente, a expectativa, inclusive, dos especialistas é que esse tipo de ocorrência não seja uma ocorrência isolada e provavelmente vai acontecer em outras localidades. Claro, não sabemos quando nem como, mas é uma situação que pode acontecer com você. Tem um contrato com uma seguradora e, diante de uma tragédia climática como essa do Rio Grande do Sul, você ter prejuízo aí na sua residência, no seu carro, e aí o que fazer diante de uma situação como essa. Professor, então, nesse caso, pelo que estamos vendo aí, muita gente vai ter que recorrer ao judiciário para ter aí um ressarcimento por parte das seguradoras. É uma ação que tramita num prazo razoável ou é coisa aí para meses ou anos? Olha, infelizmente eu não posso dar essa perspectiva de rapidez, né? Por quê? O procedimento hoje é um procedimento comum. Antes da reforma do nosso Código de Processo Civil, existia o tal do procedimento sumário, que ele era um pouco mais rápido, na teoria também, na prática não tinha essa agilidade toda, né? Mas é processo, isso vai depender muito da região, do fórum, de como anda, porque em cada comarca você tem um tipo de trâmite. Às vezes no mesmo fórum você tendo mais de uma vara da mesma especialidade, o processo às vezes caminha um pouco mais rápido, às vezes um pouco mais lento. Mas pela nossa experiência, infelizmente é processo para mais de ano, viu? Não é coisa que se resolva agora, para amanhã, não é assim. Infelizmente, é claro que as pessoas precisam dessa resposta rápida. Eu preciso da minha casa de volta, eu preciso de reparar algum dano que eu sofri, eu preciso do meu carro, mas tudo isso também deve ser mensurado na hora de se pedir. É por isso que existem alguns instrumentos dentro do processo, como um pedido de tutela antecipada. Eu vou pedir uma liminar para o juiz para que ele determine que a operadora de seguros faça ou o aluguel de um veículo, enfim, porque eu estou com a minha propriedade privada, né? Estou privado de fazer uso daquilo que é da minha propriedade e assim eu não tenho direito de fruir daquilo que é meu, ou seja, de tomar posse, de usar da forma que eu melhor entender. Então, tirar proveito da coisa, vamos dizer assim. Então, isso também é possível de se pedir. Confesso que não é um pedido que
geralmente é acolhido com facilidade, porque os juízes, por cautela, eles esperam que a seguradora responda para depois analisar esse tipo de pedido. Mas é uma possibilidade também. Ok, professor Wellington Amorim, muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos. Um abraço para o senhor, até uma próxima. Muito obrigado, Adriano. Um bom dia para o senhor e a todos que nos acompanham. Até a próxima. Então conversamos aí com o professor Wellington Amorim, que é especialista em direito, falando sobre essa questão principalmente de acionar as seguradoras num momento aí de calamidade como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul.